A genealogia da malandragem. E malandro é malandro, mané, mané. Pode escrever que é. Malandro é malandro, mané, mané, diz aí. Pode escrever que é. Malandro é o cara que sabe das coisas. Malandro é aquele que sabe o que quer. Malandro é o cara que dá com dinheiro e não se compara com o Zé Mané. Malandro de fato é um cara maneiro que não se amarra em uma só mulher. E malandro é malandro, mané, mané, diz pra mim. Pode escrever que é. Malandro é malandro e mané, mané, olha aí. Pode escrever que é. O brasileiro sempre tem um jeitinho para tudo. Saiba que relação existe entre a peculiar malandragem do brasileiro e a construção da ética e da moral, na visão de Friedrich Nietzsche. Costuma-se apontar a corrupção como uma das maiores mazelas da sociedade brasileira. Geralmente, quando questionado acerca desse assunto, a opinião pública tem como alvo favorito de críticas a classe política. É curioso, no entanto, que boa parte dessas pessoas, que avaliam negativamente seus representantes, costuma recorrer, cotidianamente, a pequenos artifícios que burlam o costume ético, e muitas vezes, até a lei. Estamos nos referindo ao nosso jeitinho brasileiro, à malandragem, e ao jogo de cintura, categorias que, já incorporadas à nossa cultura, convivem lado a lado, com os valores ético-morais mais tradicionais. A ética do jeitinho da malandragem coexiste, paralelamente, com a ética oficial. O cidadão que cobra dos políticos o cumprimento dos preceitos da ética tradicional é o mesmo que usa o expediente do jeitinho da malandragem. Claro que a desonestidade não é uma exclusividade nacional. Mas é interessante ressaltar a peculiaridade brasileira na admissão das categorias jeitinho e malandragem como elementos paradigmáticos à ação moral. No nosso país, curiosamente, exaltam-se, ao mesmo tempo, dois tipos aparentemente incompatíveis: o honesto e o malandro. Nesse sentido, como bem observou o antropólogo Renato da Silva Queiroz, a cultura brasileira é permeada por uma ambiguidade ética, em que termos como honesto, corrupto, esperto, otário, malandro e mané se misturam num confuso caldeirão moral. Esse caráter peculiar de nossa sociedade exige-nos alguns questionamentos. O que levou a cultura brasileira a essa ambiguidade? O que fez que nossa sociedade cultivasse certa glorificação da malandragem? E mais, será que essa exaltação do tipo malandro tem sido proveitosa para o Brasil? Ela tem contribuído para o engrandecimento de nossa cultura, ou para sua degeneração? No final do século XIX, o filósofo Friedrich Nietzsche se propõe a realizar uma crítica dos valores morais, e, com isso, inaugura o seu procedimento genealógico. Rompendo com a tradição metafísico-religiosa, que considera os valores como sendo eternos, universais e imutáveis, o pensador alemão passa a pensá-los por um viés histórico. Ou seja, no entender de Nietzsche, os juízos de valor, antes concebidos como absolutos, teriam sido, na verdade, criados numa determinada época e a partir de uma cultura específica. Tomando como ponto de partida essa perspectiva, Nietzsche enxergou a necessidade de realizar um exame acerca das condições históricas, por meio das quais os valores foram engendrados. E coloca as seguintes questões. De que forma esses paradigmas morais teriam sido gerados? Por quais povos e em que época? Em que condições se desenvolveram e se modificaram? Para efetivar essa investigação, Nietzsche põe a seu serviço os recursos da história, da filologia e da fisiologia. Em A Genealogia da Moral, livro publicado em 1887, Nietzsche usa seu procedimento, por exemplo, para examinar a dicotomia ocidental entre os valores bem versus mal.
Considerando esses referenciais como o fruto da criação, o filósofo questiona até que ponto eles têm sido benéficos à nossa civilização, sob que condições o homem inventou para si os juízos de bom e mal. Que valor têm eles? O próprio valor destes valores deverá ser colocado em questão, a partir do critério vida. Se, por um lado, Nietzsche considera que os referenciais éticos são sempre relativos a uma cultura específica, e, por essa razão, não podem constituir um critério absoluto de avaliação. Por outro lado, ele necessitou de um novo critério, pelo qual pudesse avaliar os valores. Nietzsche precisava de um valor que estivesse além de toda perspectiva moral, e que servisse ao mesmo tempo como referência para julgar qualquer moral. A compreensão do povo brasileiro como essencialmente malandro, traz à tona o perigo da justificação de uma corrupção generalizada. Brasileiro, que é malandro, sempre dá um jeitinho de lucrar. Quem está no poder, rondado pelas oportunidades de usar a influência do cargo para ganhar algo por fora, tem usado e abusado desta ética frouxa, que nossa cultura da malandragem estimula. Após ler este brilhante texto do professor João Evangelista Tude de Melo Neto, A Genealogia da Malandragem, selecionei alguns comportamentos peculiares à nossa sociedade brasileira, para uso de uma reflexão e posterior mudança de atitudes, pautada numa ética que nos conduza a uma convivência melhor. Afinal, qual de nós nunca se utilizou do nosso costumeiro jeitinho brasileiro? Esse tema nos lembra muito da passagem da Bíblia, João 8, capítulo 1, 11, que diz o seguinte: quem dentro de vós não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, muitos de nós, brasileiros, já se fez uso da malandragem. Então, não podemos ficar somente apontando o dedo para o governo. Antes de acusar o governo, devemos fazer um mergulho dentro da nossa consciência, para que possamos nos refletir sobre as nossas atitudes, que permeiam o nosso cotidiano. Brasileiro sempre teve a mania de reclamar de seus governantes. Reclamava dos administradores das Seis Marias e das capitanias hereditárias, dos governadores gerais e dos imperadores. Reclamava dos presidentes da Velha República, e também da República Velha. Dos militares, de Sarney, de Collor, de Itamar Franco, de Fernando Henrique, de Lula, de Dilma. Nas próximas eleições, vamos ter novo presidente, novo governador, novo prefeito, outros deputados, ou os mesmos. Mas o povo vai continuar a reclamar. Sabe o porquê? Porque o problema não está nos deputados, senadores, presidentes, governadores, prefeitos, ou funcionários públicos. O problema está naquele que reclama. Você, eu, todos nós. O problema está no brasileiro. Afinal, o que se poderia esperar de um povo que sempre dá um jeitinho? Um povo que valoriza o esperto, e não o sábio. O que esperar de um povo que não tem ética, pontualidade, e nem respeito com o próximo? Um povo que joga lixo e tocos de cigarros nas ruas de todo o país, que entupirão os bueiros e chegará aos rios e oceanos, causando a morte de milhares de seres vivos aquáticos, além das inundações nos grandes centros urbanos.
Um povo que compra recibos falsos, para se beneficiar no imposto de renda. Um povo que anda no acostamento, estaciona em vagas de deficientes físicos, e de idosos. O que esperar de um povo, que não valoriza a leitura e não sabe nenhum nome de um escritor brasileiro, ou mesmo, conhece suas obras literárias? Um povo, que admira o pobre que fica rico, da noite para o dia. Fica rindo, quando consegue puxar TV a cabo do vizinho. Sonega tudo o que pode, e quando pode, sonega até o que não pode. Um povo que prioriza o carro ao pedestre. Um povo que estaciona o carro em locais proibidos e na fila dupla, para buscar o seu filho na escola, ensinando aos jovens, desde cedo, a malandragem do jeitinho brasileiro. Um povo que não respeita a lei do silêncio, em que obriga a todos a escutarem o som em alto volume. Um povo que faz uso de atestado médico falso, quando lhe convém. Um povo que privilegia a pirataria, em detrimento da nossa indústria e comércio, depois reclama do desemprego. O que esperar de um povo que finge dormir, nos ônibus, com o fone no ouvido, para não dar lugar a quem tem o direito de se sentar? O que se esperar de um povo que sustenta o tráfico de drogas e depois faz manifestações contra a violência urbana? O que esperar de um povo que reclama por mudanças políticas e sociais, mas não sabe votar, e coloca no poder indivíduos como Alexandre Frota, Tiririca, Aécio Neves, sem falar nos jogadores de futebol e cantores, que caíram no ostracismo, e querem uma boquinha no governo, para mamar às custas do tão sofrido povo brasileiro? Desta forma, é por isso que o nosso país carece de grandes estadistas de outrora, como Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, Tancredo Neves, Ulisses Guimarães, Teotônio Vilela, entre outros. Os políticos não se elegeram, fomos nós que votamos neles. Político não faz concurso, ganha votos, o seu e o meu. Pense nisso. A democracia não tem vocação para a verdade, mas, com certeza, ela nos mostra o que somos, na realidade, como sociedade. O governo é o espelho de uma sociedade. Não há nenhum país no mundo que tenha um governo corrupto e uma população ética, ou vice-versa. Em países onde se privilegia a ética, com certeza, os governantes são mais honestos, como Japão, Dinamarca e Suécia.